Oi, gente! Oi, gente, boa noite. Vão entrando aí, que a Etienne já tá entrando pra gente começar aí com essa live, que vai ser incrível. Já tô chamando aqui a Etienne pra entrar. Cheguei. Olá! Tudo bom? Deixa eu Tudo ajeitar aqui. ótimo. Não Deixa eu foi. pegar aqui, que essa live, gente, vai rolar até slide. Está muito moderna. Com certeza. Bom, vamos começar aqui. Então, a Etienne chegou para mim com essa ideia, né, de fazer uma live sobre contagem de proteínas e de gorduras, mostrando como funciona na prática. E assim, acho que talvez tenha gente aqui que faça contagem de carboidratos e nunca nem tenha pensado em fazer contagem de proteínas e gorduras. Então, Etienne, fala aí pra gente por que essa contagem de proteínas e gorduras pode ser importante, melhorar muito o nosso controle. Então, eu tenho visto muito, né? Eu sempre vi isso, mas ultimamente eu tenho visto muita gente que fala pra mim, nossa, eu nunca nem ouvi falar em contagem de proteína e gordura. Como assim? Conta proteína, conta gordura? Ou eu também escuto muito assim, eu conto carboidrato, mas eu sempre tenho um pico lá depois da refeição e eu não sei o que eu faço de errado, não sei contar carboidrato, é muito difícil contar carboidrato. Ou às vezes eu conto e lá na frente o negócio sobe, é uma maluquice. E aí eu sempre falei assim, eu bato muito nessa tecla da proteína e da gordura. E eu e a Duda, a gente tem uma coisa em comum, que a gente acaba fazendo uma alimentação mais low carb, né? No nosso caso, a gente tem uma vida mais low carb. E se a gente não faz a contagem, especialmente da proteína, a gente consegue ver muito esse efeito na nossa glicemia depois. Então a gente decidiu, bom, vamos falar sobre isso para o pessoal realmente saber de uma vez por toda que tem que contar proteína e gordura também. Com certeza. Eu acho até que deveriam mudar esse nome. Em vez de contagem de carboidrato, deveria ser contagem de macros, de Contagem de macronutrientes. macro, isso Porque o aí, que deveria acontece? ser. Usam carboidrato, porque, como a Etienne começou a falar, o carboidrato é o macronutriente que vai virar 100% glicose. Então, todo carboidrato que você come vai impactar na sua glicemia. Com a proteína e a gordura não é assim. Mas ainda assim eles impactam na glicemia. E é isso que pode causar esses picos aí, como a Etienne estava dizendo, que chegam para ela e dizem, eu como um prato com pouco carboidrato e aí umas 2 horas depois eu tenho um pico lá. Esse pico aí é proteína e gordura. Então, vamos começar a falar aqui sobre o impacto de cada um. A proteína, como a gente estava falando, acho que é o principal para a gente contar. Porque depois do carboidrato, ele é o que mais vai impactar na nossa glicemia. Então, vocês estão vendo aí, em torno de 50% a 60% vira glicose. Então, imagina, se você come 50 gramas de proteína, 25 vai virar glicose, mais ou menos. Ou seja, E 25 muita gramas é uma gente, quantidade considerável. isso aí, muita gente tem razão de 1 para 10, razão de 1 para 6. Imagina quanto isso não é, né? Enquanto isso não muda na glicemia. Com certeza. Uma coisa que é importante a gente falar antes de começar a falar aqui é que é bom você ter em mente que a gente está falando isso comparando a sua contagem de carboidrato. Então, tem em mente aí, eu uso uma unidade para 10 gramas de carboidrato, uma unidade para 15 gramas de carboidrato. Tem isso em mente que a gente usa isso como a base para calcular mais ou menos quanto vai precisar para a proteína e a gordura, não é isso? Isso aí. E fale aí sobre o pico da gordura, Tia, como como é o Então, impacto dela, né? vamos lá. A Duda falou da proteína, né? Que a gente tem aí de 50% a 60%. Então, quando a gente faz essa conta, a gente pega a proteína, que nem ela falou, 50 gramas de proteína, pega metade ou 60, depende, aí isso é muito individual. E aí a gente conta como carboidrato. A gordura, ela é diferente. Ela, por incrível que pareça, a gordura ela fica no nosso corpo, né? Ela tem efeito na nossa glicemia durante muito tempo. Então ela começa a começa a mostrar a carinha dela ali depois de umas 4 horas que a gente come, né? Sendo que se a gente juntar gordura com carboidrato, essa bomba aí, né? Gordura com carboidrato, ela pode impactar até 8 horas lá na frente essa glicemia. Então, você comeu meio-dia, 7h30, 8 horas, aquilo ali pode estar ainda impactando. Sem falar que se a gente falar aí de resistência à insulina e de metabólicos da gordura, a gente pode ter impacto em 24 horas, tá? Nem tô entrando nesse mérito. Mas o que Sim. acontece?
E a gente vai falar também, eu e a Duda, a gente tem também uma razão aproximada nessa questão da gordura, que dependendo da quantidade, ela vai impactar muito pouco. Então, se a gente comer uma quantidade pequena de gordura, ela vai impactar em mais ou menos 10%. Então, Sim. às vezes, a gente nem precisa contar essa gordura em número. A gente só precisa ficar mais ligado naquele impacto que vai demorar mais um pouco para vir. Mas quando ela passa de uma certa quantidade, aí para alguns é 30 gramas, para outros 40, para outros 25, ela pode chegar a impactar em até 30% na Sim. glicemia. Como se a gente contasse 30% da gordura vira carboidrato. Isso também pode ter um impacto muito grande. Então a gente Sim. tem que prestar atenção em refeições, principalmente refeições com muita gordura. E quando a gente junta carboidrato, proteína e gordura, que aí é a história que dá a explosão Aí da a bomba! glicemia. A E uma coisa que eu explosão. acho bem interessante que eu tava falando com a Etienne, que assim, a gente sabe que quando a pessoa vê, assim, a pessoa já tá contando carboidrato e vê, tenho que contar proteína e gordura. Meu Deus, mais duas variáveis. E Não a vou pessoa conseguir. fica louca. E aí, mas é isso que a gente tava falando. Nem sempre é preciso considerar o impacto da gordura justamente por ela impactar menos. Então, no dia a dia, é mais normal, entre aspas, você precisar considerar o impacto da proteína. Porque a proteína, além de uma porcentagem maior virar glicose, ela ainda tem um pico mais acentuado nessa conversão para glicose, não é isso? Sim, que é de 50 a 60, né? Que a gente estava falando. E normalmente esse pico da proteína é em torno de umas 2 horas, né? Tô aí, 2 horas. Bom, e já que a gente tá falando de praticidade, porque essa live aqui, gente, a gente quer facilitar a vida de vocês, a gente não quer trazer problema para a vida de vocês. Então a gente traz aqui sugestões de aplicativos. Os dois primeiros aplicativos são aplicativos que são específicos para diabetes, né? Que é o Insulin Calculator e o Diabetes M. Esses dois, eles já vão sugerir uma dosagem para proteína e para gordura. Então, eles são realmente mais práticos por essa função. O detalhe é, o Insulin Calculator, ele não tem para iPhone. Então, fica aí a ressalva. E a Etienne usa aí o Diabetes M, ela pode falar um pouquinho melhor do que ela acha do aplicativo. Isso, o diabetes M ele deve ser parecido com o Insulin Calculator, na verdade, né? A gente consegue, no diabetes M, a gente consegue também colocar a nossa razão ali de insulina carboidrato e ele sugere múltiplas doses. Então, quando a gente coloca a nossa razão e coloca o que a gente comeu de quantidade de proteína, gordura e carboidrato, ele dá uma sugestão de dose a 2 horas e ele também sugere, não que seja sempre certo, mas ele já te dá um norte ali, uma base de múltiplas aplicações. Sim, com certeza. O Fat Já é Secret, um guia muito bom, né? sim. E o Fat O Secret a gente usa pra botar só as calorias, né? Ele não te dá essa razão aí. Fala dele aí. O Fat Secret foi a Etienne que me indicou também e eu gostei bastante, que vamos supor que você vai lá e adiciona seu café da manhã. Comi 50 gramas de mamão, 2 ovos e uma fatia de queijo. Então, ele vai dizer lá quanto sua refeição tem total de carboidrato, de proteínas e de gordura. Então, você tem uma visão geral e você tem uma noção. Ah, essa refeição aqui é bem rica em proteína. Talvez eu precise corrigir essa proteína aí. Ou essa refeição tem muita gordura. Talvez eu precise corrigir isso aí. Então, ele é bem positivo por isso. Mas, realmente, o Diabetes M e o Insulin Calculator, eles te dão mais na mão o que você precisa fazer. Mais fácil ali. Mas o que eu acho muito importante dizer, é bom você ter essa noção que a gente vai dar aqui pra você, porque a gente não pode confiar 100% na máquina. A gente entendeu o que a máquina tá fazendo pra gente colocar na prática de um jeito certo, não é isso? Exatamente. Eu acho assim, o que eu acho importante? Eu sempre falo isso em todas as lives que eu faço, né? E com todos os meus pacientes. Tem que ter conhecimento. Então, a gente tem que ter o conhecimento do quanto a gordura, a proteína e o carboidrato vão impactar na nossa glicemia em relação a tempo, né? Como é que vai ser. E o outro conhecimento que a gente tem que ter, que eu até falei um pouquinho antes ali no meu Instagram, é que a gente tem que saber a ação da insulina, gente, que a gente usa. Pra gente contar carboidrato, a gente tem que saber que horas essa insulina vai começar a agir, que horas essa insulina vai ter o pico, pra gente conseguir fazer toda essa contagem e entender essa matemática maluca. Se a gente não tem ideia de como a insulina funciona, a gente não consegue entender. Porque, na real, a contagem de macro, né, que a gente tá falando aqui na contagem de carboidrato, essa contagem é nada mais o que a gente tenta fazer? A gente tenta pegar o pico da insulina com o pico dos macronutrientes pra gente tentar deixar aquela linha menos bump, né? Menos montanha-russa possível. Então, a gente tenta ajeitar. Então, é importante a gente conhecer as duas coisas, os dois lados. O aplicativo ajuda, mas a gente tem que ter esse conhecimento, né? Exatamente. E um detalhe que eu vou falar que é importante é que o Diabetes M, para você usar a função dele, que
conta proteínas e gorduras, você precisa fazer o pagamento, né? Então, tem uma mensalidade aí que acho que é em torno de R$ 10 por mês, se eu não me engano. Não é isso? É não por sei, aí, não mas me enfim. pergunta. Não sei. É mais É, barato acho que que é R$ 10. Netflix, gente. É mais barato que Netflix, então vale a pena. É, mais barato que Bom, Netflix. então vamos partir aí para a prática e a gente vai começar Vamos! com esse pratinho aqui, que é meramente Maravilhoso, né? ilustrativo, né? Delicioso. É meramente ilustrativo porque a gente tá considerando mais carne do que isso. A gente quer falar o quê? De um churrasco. Então, uma refeição que é riquíssima em proteínas e em gordura, só que aqui a gente tá considerando um churrasco com vinagrete. Então, tem praticamente nada de carboidrato. Vocês veem aí, eu coloquei os slides, o C é carboidrato, o P proteína e o G é gordura. Então, no caso, esse aí tem 5 gramas de carboidrato, que seria em torno de 100 gramas de vinagrete. Praticamente nada de carboidrato, porém, muita proteína e muita gordura. Então, com certeza, e se você só for considerar o carboidrato, você ia tomar nada de insulina praticamente. Mas a gente precisa considerar a proteína e a gordura. Então, aqui a gente vai começar falando como a gente faz com bomba de insulina e como que faz com canetas ou seringas de insulina. Quer começar, Kênia? Posso começar? Tá, só Começa deixar aí. uma coisa clara também antes. A gente tá partindo aqui do princípio que a sua glicemia pré-almoço tá no alvo, tá, gente? A gente não tá falando de correção, de razão de sensibilidade, nada disso. A gente tá falando só do prato. Então, vamos partir daí. Com o churrasco, o que que a gente faz? A gente tem assim, o churrasco a gente fica beliscando, né? A gente fica ali comendo, às vezes a gente não senta e come um prato de churrasco nem sempre. Então a gente fica ali beliscando. E a maioria dos pacientes diabéticos, se não fazem, deveriam fazer, é comer mais carne, né, do que aquelas outras coisas do churrasco. Carne, queijo, então fica meio que só carne e queijo, que é gordura também. E aí depois faz um pico, fala, meu Deus, não sei por quê, só comi carne. O que aconteceu? É isso. Então, como é que eu faço pro churrasco? Etienne, eu tomo insulina. Eu tomo a Novo Rapid, tá? Mas isso serve, assim, para qualquer insulina ultra rápida. Eu vou falar das duas insulinas. Eu vou falar da ultra rápida e vou falar da regular, porque elas são diferentes, elas têm picos diferentes. E é importante falar também que para quem usa regular ou para quem quer começar a usar regular, enfim, elas têm razões diferentes. Então, não é a mesma quantidade que você tomaria de uma ultra rápida que você toma da regular. Então, por favor, galera, vão nos seus médicos ou profissional de saúde que te acompanha. Ninguém é para sair comprando insulina e mudando o tratamento, tá? Eu vou falar dos dois, porque eu sei que tem gente aqui que usa os dois. Então, só pra assim, explicar rapidinho, Etienne, eu tenho um Fala. vídeo aqui que eu falo sobre as insulinas. Então, Verdade, quem tiver fala de sem todas. saber, dá uma olhada no meu vídeo de GTV. E essa regular que a Etienne tá fazendo, porque tem gente que nunca nem ouviu falar, a regular é uma insulina que é para bolos de refeição, porém ela é mais lenta do que a insulina ultra rápida. Então, ela demora mais para agir e ela também dura mais tempo. Dura mais tempo, ela chega a demorar cerca de 1 hora para começar a agir, até 1 hora e meia, e ela dura mais também. Então, como é que eu faço no meu bolos que eu uso a Nova Rapid, tá? Eu como churrasco e eu não aplico insulina. Falando de novo, minha glicose está no alvo ali. Não aplico insulina. E aí, 1 hora depois, cerca de mais ou menos 1 hora depois, eu aplico a quantidade para proteína, que eu contei aquela primeira conta lá que a gente mostrou. 1 hora depois. Por quê? Porque a proteína vai fazer pico lá mais ou menos em 2 horas, 2 horas e meia. Então, eu quero que o pico da minha insulina pegue o pico ali da proteína. E aí, lá para umas 2 horas e meia, 3 horas depois que eu comia, geralmente são 3 horas, eu aplico para gordura. Porque nesse caso aí, a gente tem uma quantidade aí grande de gordura. Então, vai impactar sim, tá? Então, eu faço essa aplicação 1 hora depois que eu acabei de comer o churrasco, mais umas 3 horas aí depois que eu acabei de comer o churrasco, tá? Isso vai variar sempre de acordo de pessoa para pessoa. Tem gente que faz com 2 horas e meia, tem gente que faz com 3 horas, mas a gordura começa ali, o pico dela, com umas 4 horas depois que a gente comeu. Oi, Tiene. E aí, legal falar também que a proteína, vamos supor, vocês estão vendo aí que o total de proteína é 46 gramas, 46 né? gramas. Então, a gente vai considerar que metade dela vai virar carboidrato, metade dela vai virar glicose. E aí Isso é que aí. entra aquilo que a gente falou. Você precisa saber qual é a sua relação insulina-carboidrato. E aí Tá, você ia então, considerar como se tivesse entrando 23 gramas de carboidrato. eu consideraria 50%. Exatamente, Também. 23 gramas de carboidrato. E eu aplicaria 1 hora depois para 23 gramas de carboidrato e 3 horas depois para mais ou menos 30% dessa gordura aí. Então, seriam 12 gramas de carboidrato para mim.
Quem faz uso de insulina regular, aí só precisa aplicar uma vez, porque ela tem uma extensão muito maior, ela vai cobrir a proteína e vai cobrir a gordura. E você pode também aplicar ela quando você acabar de comer. Por quê? Porque, na verdade, mesmo que ela tenha um pico mais tardio, ela demore mais para fazer efeito, ainda assim, o pico da proteína e da gordura são bem lá para frente. Então, dá para você fazer isso. Contar, aplicar para proteína e para gordura. Aí, no caso da regular, você vai fazer uma dose só que vai se estender. Exatamente. Então, só explicando de novo que toda a base da contagem de proteína e gordura, a gente se baseia na contagem de carboidrato antes. Então, a razão é a mesma. Insulina bem carboidrato é bem importante. E para você descobrir isso, é com sua equipe de saúde, tá, gente? A gente não tem como dizer uma dosagem fixa para você, cada um tem uma. Então, vamos lá, para como eu faço na bomba. Na bomba. Eu, com a glicemia também no alvo, não aplicaria nada na hora. E eu faria um bolos. Vou dar, na verdade, duas opções, gente. Porque é o seguinte, na bomba a gente tem dois tipos de bolos. A gente tem o bolos estendido, que é como se fosse assim. Você coloca para aplicar 2 unidades durante 4 horas. Então, ela vai pegar essas 2 unidades e vai aplicando de pouquinho em pouquinho durante 4 horas. E também tem o bolos multi-onda. Como é o bolos multi-onda? Ele vai aplicar uma parte da insulina na hora e a outra parte vai se dividir durante a quantidade de horas que você colocar, certo? Você pode usar qualquer uma das duas. Eu vou dar minha experiência pessoal. Isso aí. Nunca consegui dar certo com bolos multi-onda. Porque eu acho muito complexo aquilo de você dizer quantos por cento vai agora, quantos por cento vai depois. Então, minha sugestão é o seguinte, que você pode fazer 2 opções. Você pode pegar a quantidade de proteínas e colocar metade como carboidrato e somar com a quantidade de gordura, 30% da gordura como carboidrato e fazer um bolos de 6 horas. Mas qual o porém disso? O porém disso é que, como a gente estava falando antes, a proteína ela tem um pico, né? Então, as 2 horas depois, ela vai ter um pico. E fazendo bolos dessa forma na bomba, ele vai pegar a insulina durante 6 horas e vai aplicar de forma uniforme. Então, talvez ele não consiga conter aquele pico da gordura, certo? E aí vem a minha segunda sugestão, que até a Etienne disse que acha que realmente dessa forma fica mais fisiológico. Fica. Seria pegar... botar um bolos com duração de 6 horas para gordura. Então, vamos lá. Nesse daqui, 30% da gordura, eu considero que 12 gramas vão virar carboidrato. Vou fazer lá um bolos durante 6 horas para 12 gramas de carboidrato. E lá, em torno de 1h30, mais ou menos, depois de comer, eu ia aplicar um bolos para 23 gramas de carboidrato, que seria a proteína. Então, eu ia corrigir a proteína na hora, como se fosse um carboidrato, 1h30 depois. E como aí, se fosse na seringa. Isso, como se fosse uma seringa, exatamente. E aí, dessa forma, fica mais fisiológico realmente, porque a proteína a gente pode ver que ela tem um picozinho que não acontece com a gordura, que vai de forma mais uniforme. Seria isso. Exatamente. E é assim que a gente faz, cada uma do seu jeito, mas a gente tenta mimetizar o que o pâncreas faz, né? A gente vai tentando. Exatamente. A gente vai tentando pegar esses picos aí da maneira que dá. Por isso que é importante se conhecer e saber a ação da insulina, como é que ela tá no seu corpo. Exatamente. E é por isso que é importante também a gente entender a ação dos macronutrientes, que você entende que você pode fazer um bolos de 6 horas para proteína e para gordura, mas é muito provável que o pico da proteína não segure aí, porque a proteína não é tão não é uma linha reta, ela tem um pico ali, né? Então, mais forte. É bom entender isso e aí você pode realmente testar, porque assim, a gente fala aqui, mas cada caso é um caso. E aí é muito importante a ação da sua equipe de saúde. Porque a gente não tem como te dar uma formulazinha de bolo. A gente tá dando aqui uma luz na sua cabeça para você começar a pensar, né? Isso aí. Individualidade sempre com sua equipe de saúde. Sempre, sempre. Ah, e tem uma coisa que eu acho importante falar, Duda, que isso eu também vejo muito. Quando a gente começa a contar proteína e gordura, o que acontece com o paciente? Ele vai lá e olha a glicemia dele e a glicemia tá normal. Tipo, fez o churrasco, aí 1 hora depois, minha glicemia tá 80. Ah, não vou aplicar não, porque vou fazer hipoglicemia. Não é, gente. Então, independente, a correção que a gente faz, ela é justamente para manter essa glicemia boa. Exato. Não é só, eu só vou aplicar, só vou corrigir a proteína, só vou corrigir a gordura se a minha glicemia estiver alta. Não é isso. É justamente para ela não subir. Então, 1 hora depois que eu comi o churrasco, passei lá o sensor ou medi, tô com uma glicemia normal, mesmo assim você tem que contar a proteína, porque daqui a pouco ela vai subir. A gente quer exatamente que isso aconteça. Tô vendo gente aqui falando que é difícil. Gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu também achei que era difícil no início. Mas
com o tempo, até a Carol tá falando aqui, com o tempo pega a prática e realmente pega. E esses aplicativos, eles facilitam muito. Por exemplo, caso você não queira usar o aplicativo que sugere a dose, porque a gente deu aqui 2 aplicativos que literalmente dizem quanto você deve tomar e em qual horário você deve tomar. Mas se você pegar o Fat Secret e você coloca lá 200 gramas de carne, 100 gramas de vinagrete, ele já vai dar isso aqui. Vai te dar tudo. É isso aí. Ele vai dar isso aqui que a gente tá dando pra você. Inclusive, isso aqui a gente fez com o Fat Secret. Então, ele vai dizer que tem tanto de carboidrato, tanto de proteína e tanto de gordura. E aí é que você consegue enxergar, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que isso aqui tinha sido muito menos carne e deu só 10 gramas de proteína, certo? 10 gramas de proteína iriam ser 5 gramas de glicose impactando. Então, seria muito pouco. Quando você olhasse isso, você já ia entender que você não precisa corrigir aquilo, porque é muito pouco. Exatamente. O impacto seria praticamente nada na sua glicemia. Então, é legal saber isso, porque você bate o olho e você tem uma noção se você vai precisar ou não de insulina para aquilo. E é aquilo. Quanto mais faz, mais prática. Não tem jeito, né? É assim, é quanto tempo que a gente faz... Eu ainda sou muito mais velha que você e tenho muito mais tempo de diabetes, mas é muito tempo fazendo e a gente... do início, você fica muito perdido ali com aqueles números, mas... É uma formulazinha, né? Depois que você acha as suas razões e o seu tempo e como funciona pra você, tudo flui. E aquela coisa, quando vocês começaram a contar carboidratos, vocês provavelmente também acharam que era impossível usar isso no dia a dia. E depois a gente descobre que é possível. Então, assim, um passinho de cada vez e a gente vai escalando e ficando com mais prática. Isso mesmo. Então, vamos aí para um segundo prato. Um prato do brasileiro aí, de arroz com feijão, um franguinho e legumes. Diga aí, Etienne, como você sugere? Eu primeiro? Então, vamos lá. Para comer, aí vamos lá. O que eu pego aí? A gente tem 25 gramas de carboidrato, tá? A gente sabe, então, que o pico do carboidrato ele é mais rápido. Ele vai dar de 30 minutos a 1 hora. Então, como é que eu, Etienne, faço com insulina ultra rápida? Eu aplico pro carboidrato, esses 25 aí, de acordo com a minha razão, 15 minutos antes de comer. Faço essa aplicação. Aí eu como 1 hora depois da refeição. Eu vou fazer para essa proteína aí, 30 gramas de proteína. Isso porque a minha razão requer que eu faça para 15 gramas de proteína. A gente tem gente que não precisa, porque tem uma razão maior. Enfim, você tem que saber a sua razão. E aí, para essa gordura, por exemplo, eu já não faço aplicação, porque essa gordura não vai impactar na minha glicemia. É muito pouca gordura, provavelmente 10% dela que vai impactar, então eu já não faço bolos para gordura. Então, essa refeição aí, para mim, é uma dose antes, 15 minutos antes, e uma dose mais ou menos 1 hora depois da refeição. Falando da insulina regular, aí, gente, tem uma questão, tá? A insulina regular, ela funciona muito bem para cobrir proteína e gordura, justamente porque ela demora mais para ação. Então, geralmente, fazendo um tratamento, às vezes, falando aqui de mundo ideal, tá? A gente tem que trabalhar com as 2 insulinas, com a regular e com a ultra rápida. Para quê? Justamente para a ultra rápida cobrir esses carboidratos, você poder tomar uma insulina aí 15 minutos antes, né? Ou 20 minutos antes. A regular para proteína, nesse caso nem precisaria da gordura, seria só para proteína, tá? Mas tem gente que faz só o uso da regular, então a gente fala o seguinte: 45 minutos antes da refeição, até 1 hora. Tem paciente que faz 1 hora antes da refeição, só regular, para poder cobrir aí esse carboidrato, tá? Porque ele não pode fazer esse pico, e o pico do carboidrato é muito rápido. Entendido? Entendido. Já vi aqui perguntando se você coloca despertador para essa segunda dose, para lembrar, Etienne? Eu não coloco, mas no início eu colocava. Inclusive, os aplicativos que a gente falou, eles têm um alarme. Eles tocam um alarme no celular para você lembrar. Sim, de início eu colocava assim. Hoje eu não boto mais. Com certeza, esses aplicativos ajudam muito. Então, falando como eu faria. Com certeza, um bolos com antecedência para essas 25 gramas de carboidrato. E eu consideraria aí também apenas a proteína. Que a gente tem 20 gramas de gordura. Então, voltando lá para o que a gente estava falando. Em torno de 10 a 30% dessa gordura iria impactar na minha glicemia. Então, 2 a 5 gramas de gordura iriam virar glicose e é praticamente nada. Então, não precisa quebrar a cabeça com isso. A gente foca na proteína. Então, em torno de 15 gramas da proteína vão virar glicose no corpo. Então, essa proteína realmente, no meu caso, eu preciso corrigir. E aí, com a bomba, como é que você faz? 2 opções também. Você pode fazer um bolos multi-onda,
que eu pessoalmente não tenho uma boa relação com ele, porque eu não consigo usar direito. O bolus multi-onda sendo, na hora, a quantidade de insulina que você precisa para 25 gramas de carboidrato. E em 4 horas, com duração de 4 horas, a quantidade de insulina que você precisaria para 15 gramas de carboidrato, que é a proteína, na verdade. E a segunda opção é dar um bolus normal para 25 gramas de carboidrato, né? E depois coloca lá um bolus estendido para 15 gramas de carboidrato, que é a proteína. 15 gramas de carboidrato, eu sempre falo assim. A gente fica sempre aqui nas aspas, né? Mas dá para entender. Eu vi alguém falando, acho que foi a Lourdes, não sei. É isso aí que eu tava falando mesmo. O ideal é que a gente use a ultra rápida e a regular, quando a gente tem carboidrato, proteína e gordura. Um para cada. Seria o mundo ideal, né? A insulina regular tem a grande limitação de não conseguir acompanhar a ação de carboidrato, ainda mais quando é uma quantidade grande de carboidratos, infelizmente, né? Sim. Então, ela funciona muito bem para quem faz low carb, faz uma refeição com mais proteína e gordura, que se aplica só uma vez. E aí ela vai e cobre tudo, né? Não precisa fazer depois da refeição. O que eu acho muito interessante da regular, eu nunca cheguei a usar, tá? Mas eu acho muito interessante quando a gente pega os gráficos de ação da insulina regular e a ação da proteína no nosso corpo, na nossa glicemia, o pico da regular coincide com o pico da proteína. Então, assim, eu acho que pode ser um match perfeito, sabe? Sabendo usar, claro, com a orientação da sua equipe de saúde. Então... isso aí, acho que alguém também falou, se tomar antes, não dá. Dá, só que é aquela história de você tomar muito antes, porque o pico da regular, ele vai demorar. Então, se você tomar com 15, 20 minutos de antecedência, que é o que a gente faz com a ultra rápida, ele não vai cobrir o carboidrato, vai fazer o pico. Tá, agora vamos para o burgão. Eu peguei aqui a tabela nutricional. Há pedidos. Peguei a tabela nutricional do hambúrguer Madeiro Bacon aí, Madeiro nos patrocina. Então, assim, é uma refeição que é muito rica em carboidrato, muito rica em proteínas e muito rica em gorduras. Então, assim, bater o olho nisso aqui, você consegue enxergar que se 10 a 30% dessa gordura vão virar glicose no seu corpo, vai ter muita glicose que vão vir da gordura. Então, é muito provável que você precise corrigir essa gordura. E a proteína também. Vão ser aí em torno de 20 gramas de glicose que vão impactar na sua glicemia. Então, Etienne, fala aí como você faz para resolver esse quebra-cabeça. Tá, o hambúrguer ele é mais complicado mesmo, principalmente, ainda mais que ele quase sempre vem com a batata frita, né? Que ainda adiciona mais gordura e mais carboidrato, né? Então, como é que eu faço com o hambúrguer? Deixa eu deixar uma coisa muito clara, gente. A gente tá dando o caminho aqui dessas exceções, mas vocês têm que entender que isso é exceção, porque vocês vão ver que não é simples acertar o cálculo. Mesmo eu e a Duda, que a gente tem um tempão fazendo, a gente erra também pra caramba. Então, assim, isso tem que ser exceção, tá? Essas comidas aqui que a gente tá ensinando, né? Não é porque a gente ensinou... Eu acho muito importante dizer isso, porque assim, sabe quando você vai fazer a exceção, você entender isso, você ter isso na sua cabeça, ajuda a diminuir o erro. Mas, gente, é muito mais difícil você conseguir acertar essa contagem se você tem uma carga glicêmica, uma carga de carboidratos muito grande, uma carga de proteínas e uma carga de gordura muito grande. Literalmente, esse é o tipo de caso em que a gente vê que a gordura dura umas 8 horas, não é isso, Etienne? Exatamente, é o tipo de caso. É esse aqui e a pizza, né? Que a gente vê que fica ali rolando. Então, o que acontece? Exatamente. Eu faria... Primeiro, um bolus. Aí, a gente estava até conversando sobre isso, eu e a Duda. Que talvez eu não fizesse nenhum bolus só 15 minutos antes para o carboidrato. Talvez eu fizesse até um pouquinho antes, porque é muita quantidade de carboidrato. 40 gramas de uma tacada só, talvez eu fizesse uns 25 minutos antes, tá? Sim. Faria para o carboidrato antes, faria o da proteína 1 hora depois e faria o da gordura 3 horas e pouquinho depois. E consideraria 30% dessa gordura aí. Aí tem mais uma coisa. Nesse caso dessa gordurada toda, eu ia ficar muito de olho. Aí eu uso sensor e eu uso miau miau, né? Então, pra mim, eu sei que é mais fácil. Mas eu ia ficar muito de olho lá pelas 6 horas depois que eu comi, pra ver como é que tá a minha glicemia. Se ela tá com uma tendência de subida ali, eu já ia aplicar mais insulina pra corrigir. Tá? Então, isso é importante também de ver, porque esse tipo de alimento, que tem muito carboidrato e muita gordura, é justamente o que vai levar a sua glicemia e vai bagunçar ela por muitas horas. Então, eu ficaria de olho. Então, faria antes, faria depois para a proteína, 1 hora com a proteína, 3 horas para gordura, e lá pelas 5 horas e meia, 6 horas, ia ficar de olho. E para regular, mesma coisa, regular com ultra rápida, tá? Porque ultra rápida para cobrir esse carboidrato antes, regular
uma vez só antes de comer para cobrir proteína e gordura. E, de novo, ficaria de olho lá na frente, no final da ação da regular, para ver se está cobrindo ainda essa gordurada toda desse alimento aí, tá? Só regular, com esse tipo de refeição, uma hora antes, pelo menos, e ainda assim, lá na frente, não sei se pega toda a gordura, tá? Não aconselho essa refeição cheia de carboidrato só com a regular. Não tem como, né? Enfim, Não dá conta, nessa não dá refeição conta. aqui, vou falar o mesmo que você. A gente sabe que a gordura, ela vai lentificar um pouco a absorção do carboidrato. Mas como a gente tá falando de 40 gramas de carboidrato, que é uma quantidade alta de carboidratos, eu faria minha insulina aí com mais antecedência que o normal. Então, eu uso Fiasp, então geralmente estou esperando 5, 10 minutos. Eu esperaria aí, no mínimo, o dobro desse tempo para comer um hambúrguer desse. Então, aplicaria com antecedência. E depois, o que eu acho que seria melhor nesse cenário fazer com a bomba? Fazer um bolos aí com duração de 6 horas para pegar essa gordura. Talvez até umas 7 horas, porque a gente tá falando realmente de uma quantidade muito grande de gordura saturada. Então, faria aí um bolos para essa glicose advinda da gordura por 7 horas. E lá em torno de 1h30, mais ou menos depois, eu ia aplicar a insulina para 20 gramas de carboidrato, que na verdade não é carboidrato, né? É a proteína, desculpa. Proteína. Eu acho que nesse caso específico, fazer um bolos estendido para a proteína e para a gordura junto, não sei se daria certo, justamente pelo pico da proteína, realmente. Então, a minha sugestão seria o seguinte: seriam 2 bolos normais, né? Que seria um antes e 1h30 depois na bomba. E o bolos estendido de umas 7 horas, mais ou menos, para pegar essa quantidade muito grande de gordura, né? Isso aí. Lembrando que a Duda usa Fiasp. Acho que alguém perguntou aí, ela usa Fiasp na bomba. Sim, eu uso Fiasp. Vamos agora para o outro caso, que é o hambúrguer sem pão, que por incrível que pareça, as pessoas têm mais dificuldade de acertar esse do que o com pão. Porque tem muita gente que usa aquela quantidade fixa, tipo assim, de pegar a quantidade de carboidrato, né, e adicionar mais metade da quantidade de insulina para a proteína. E a gente vê que isso não dá certo na maioria dos casos, pelo menos para mim. Toda vez que eu fiz isso, deu errado, gente. Sério, para mim não rola mesmo. Então, nesse caso seria um caso desse, porque não tem nada de carboidrato. A gente botou aí 5 gramas de carboidrato, que é um pouquinho daquele molhinho que vem, que tem algum carboidrato do tomate. Ketchup. Exato. Então, nesse caso daí, o que é que eu faria? Faria a mesma coisa que eu fiz no outro, só que sem o bolos com antecedência. Então, eu aplicaria 1h30 depois, mais ou menos, para proteína. Então, aplicaria aí para 20 gramas de carboidrato, que vem da proteína. E eu faria um bolos prolongado de umas 6 a 7 horas para cobrir essa gordura daí, que é bastante também. E você? Eu faria o seguinte também, não faria bolos antes, né? Não faria aplicação antes, eu faria só a aplicação para proteína, que eu ia considerar 20 gramas ali de carboidrato. 1 hora depois, então eu comeria. 1 hora depois eu aplicaria Novo Rapid para proteína. E 2h30 depois, no máximo 3 horas, eu aplicaria para gordura, considerando também 30%, porque 50 gramas de gordura já é uma quantidade bem alta de gordura. Então, eu consideraria 30% disso aí e faria umas 2h30 a 3 horas depois. E aí a gente percebe, Duda, não sei se você vê também, eu vejo muito, que quando não tem o pão, essa gordura não fica fazendo estrago 8 horas depois lá, não. Exatamente isso. Exatamente faz, isso. Gente, né? eu vou dizer uma coisa pra você. Você comer uma coisa que tem muita gordura e muita proteína, é muito mais fácil de você segurar depois do que você comer essa gordura e essa proteína com muito carboidrato. Dificulta muito, muito. É absurdo. Tipo, a gente pensa que o carboidrato só vai impactar lá 1 hora Na hora. depois que você comeu. Não, gente. Parece que ele lentifica a gordura, ele lentifica ainda mais a proteína, não sei o que é. É uma fórmula bizarra você misturar muito carboidrato, muita proteína e muita gordura. É uma bomba, gente. É uma bomba real. É verdade mesmo, isso acontece. Deixa eu só explicar aqui. A Gisele perguntou como eu faço, porque eu uso a bomba no sistema de pâncreas artificial. Então, eu boto, quando eu vou comer, eu coloco, vamos supor nesse caso aqui, a gente tem 40 gramas de proteína, então seria 20 gramas de glicose 1h30 depois. Então, lá no meu celular, eu já programo que vai entrar 20 gramas de carboidrato 1h30 depois. Eu faço isso.
Tá, então Boa, e vamos alguém perguntou aqui também, acho que já que perguntou, devemos considerar 30% da gordura então? Então, essa razão ela é muito pessoal, tá? Mas eu considero 30% porque quando é uma quantidade muito grande de gordura, ela impacta muito. Agora, se a gente Exato. está falando de 15 gramas de gordura, aí eu já vou considerar que ela vai impactar 10%. Então, assim, a gente Exato. tem que tentar achar a nossa razão, mas quanto maior a quantidade de gordura, mais ela vai impactar. Por isso que eu considerei Exato. 30% ali. Etienne, você nota assim, por exemplo, eu geralmente conto gordura quando eu vejo que dá mais que 30 gramas. Eu Então, eu também. sei que isso é algo muito pessoal, né? E você pode falar até isso melhor que você vê na prática. Mas eu acho que vocês conseguirem descobrir isso é no teste, gente. A gente vai testando. Então, É teste, você. erro e acerto. E aí, o que é muito bom quando você descobre isso? Se você descobriu que tem 30, a partir de 30 gramas de gordura que você precisa corrigir, você joga lá, por exemplo, no aplicativo como Fat Secret. É muito rápido, gente, sério. Você joga lá, salmão tantas gramas, sei lá, e nesse daí, couve-flor tantas gramas, e ele já vai dizer que tem 15 gramas de gordura. Você vai olhar pra isso e vai dizer, tem menos que 30, não vou nem ligar pra isso. Esquece a gordura, tipo isso. Então, Mesmo, menos uma coisa. ter essa percepção é algo que facilita muito a nossa vida. E quando a gente vê, assim, por exemplo, pratos como esse, pratos mais normais do dia a dia, porque eu espero que ninguém coma hambúrguer com pão e tudo mais todo dia, né? Quando a gente Não faz é esses para pratos do comer. dia a dia. Então, esses pratos do dia a dia, normalmente, eles não têm tanta gordura e aí acaba sendo mais. Tipo, você pode deixar mais de lado e focar mais nas proteínas. Sim, é importante a gente falar isso, porque assim, na verdade, a proteína, de todos como a gente está falando, o carboidrato a gente já conta, a maioria já conta, já sai, às vezes, se é diagnosticado, se vai para o consultório, vai passar pela Nutri ou pelo endócrino, você sai com contagem de carboidrato, né? A maioria das Exato. pessoas. Mas a proteína, gente, ainda mais quando você come uma quantidade mais considerável, se a gente está falando aí de adulto, né? A gente come uma quantidade considerável de proteína, ela vai impactar, então tem que contar, Muito. não dá para negligenciar. E a gente começa a ver isso quando a gente usa sensor. Porque até Sim. então a gente não via tanto, né? Ficava aquela coisa de sobe e desce. Então agora a gente vê que realmente, estava até comentando com a Duda que hoje mais cedo eu fiz o teste do pão de queijo. Que eu fiz um com croissant, né? Que eu sou louca, eu adoro um croissant. E aí eu falei, vou fazer o teste para aplicar direitinho e ver, até para poder falar com o pessoal de noite, né? E Vou mudar aí... pra ele já, vamos falar dele, então, então. olha aí. E aí, o que aconteceu? Só que eu comi o croissant hoje, por acaso, com ovo. Eu nunca como croissant com ovo. Eu sempre como só o croissant. Aí hoje eu comi com ovo, falei, eu vou aplicar para essa proteína, será? Aquela coisa assim, eu daria meia unidade, enfim. Aí eu mostrei para ela no gráfico, retinho, retinho, uma mini barriguinha ali da proteína que subiu 2 horas depois. Eu falei, putz, aí corrigi na hora e já voltou, apliquei para gordura e o gráfico correto. Então, a gente quando vê isso acontecendo e começa a entender que horas isso acontece no nosso corpo, fica muito automático. E quando a gente não faz, a gente vê. Então tem que fazer mesmo. Aí o pão de queijo. Ó, Fala você deixa eu só primeiro. voltar, deixa eu só falar que uma coisa que eu achei legal, que eu vi a Carol aqui falando, que eu acho muito importante, sobre ter um padrão. O que acontece? Por exemplo, no meu almoço, eu vou voltar aqui para esse prato só para falar disso. Por exemplo, o meu almoço, ele geralmente é mais ou menos assim. E a quantidade de proteína que eu vario, embora um dia eu coma peixe, outro dia eu coma carne, outro dia eu como frango, outro dia eu como... É interessante que a quantidade de proteína varia muito pouco. Então, a quantidade de bolos que eu preciso para essa proteína varia praticamente nada, gente. Então, assim, por exemplo, nesse dia aí eu comi 35 gramas de proteína, aí no outro dia eu comi 40. Gente, não vai mudar praticamente nada no meu bolo, porque só metade vai precisar de insulina, só metade vira glicose. Então, é legal vocês perceberem isso. Vocês vão perceber que isso é muito comum de acontecer. A gente normalmente come às vezes quantidades de proteína, por exemplo, no almoço, no café da manhã. Então, vai no piloto automático. Sério, vira piloto automático e é maravilhoso isso. Fica muito mais fácil. Quando a gente come geralmente a mesma coisa, né? É muito mais fácil. Mesmo que a gente varie entre ela, mesmo os mesmos macros, né? Acaba sendo que mais fácil de fazer essa conta. Exato. Vamos falar aí do bendito pãozinho, então. Como é que Pãozinho você faz de o queijo. pãozinho na bomba? Essa quantidade aí boa de pãozinho, né? Porque tem isso também, né, Duda? A gente tem que falar que quando a gente come um pãozinho, dois, por isso que a gente fala tanto de quantidade, como é importante. A gente come, às vezes, 2 pãezinhos de queijo e não vai dar aquele estrago. A gente corrige, tudo bem. Sim. Aí a gente pega um pacotinho de pão de queijo, né? Com os 8 negocinhos dentro, ingenuamente, come tudo rapidinho. Aí que está. Então, muita atenção nas quantidades. Então, aí são 8 unidades de pão de queijo. É algo que eu não como, de verdade. Mas, assim, olhando primeiro essa carga de carboidratos, é uma quantidade muito grande de carboidratos, então, sem Dá dúvida. até medo, né?
Gente, vamos até comentar uma coisa que é bem importante, né? Saibam que quando a gente come muito carboidrato, às vezes mesmo aplicando com antecedência, a insulina meio que não consegue pegar o carboidrato. Eu vi uma analogia em um lugar, eu achei muito inteligente. É tipo você botar uma tartaruga para correr atrás de uma lebre. A tartaruga é a insulina e a lebre é o carboidrato. Se tem muito carboidrato, ele vai subir muito rápido. E você pode até aplicar a quantidade certa de insulina, mas vai ter um pico e depois vai descer. Então, realmente, a quantidade é a chave. Então, primeiro, se eu fosse comer, eu não comeria essa quantidade. Não comeria mesmo. Eu botaria aí uma fonte de proteína para não comer muito, enfim. Mas falando disso, eu aplicaria com mais antecedência que o normal. Então, se por exemplo, pensando em novo rápido, ao invés de aplicar 15 minutos, eu aplicaria meia hora antes, para ter certeza que a minha tartaruguinha, que é a insulina, conseguiria chegar perto da lebre do carboidrato. Sim. Então, aplicaria com essa antecedência. E nesse caso, a gente vê que tem uma quantidade maior de gordura do que de proteínas, né? Então, nesse caso, você poderia sim usar um bolos estendido de 6 horas. Talvez desse certo. Nesse caso, eu acho que talvez daria certo, sim. Porém, você também tem a opção de fazer o bolos de 6 horas para gordura e aplicar ali para 7 gramas de carboidrato da proteína em torno de 1h30 depois. Mas eu confesso que nesse caso aqui, eu me importaria muito mais com a gordura do que com a proteína. Porque a gente vê que é uma quantidade um tanto quanto pequena que vai virar glicose no nosso corpo. E você? Isso, muito pouco. Eu também. Como é que eu faria? Eu também não comeria essa quantidade toda, não. Quer dizer, não comeria jamais. Não sei se algum dia eu tivesse com muita vontade, mas pensando racionalmente, não comeria. Eu também. Faria um bolos com mais ou menos uns 25 minutos aí. Talvez até uma meia hora, porque é muito carboidrato, gente. É muita quantidade muito alta de carboidrato. Não faria aplicação para essa proteína, tá? Por acaso, a minha razão, eu não faria aplicação para essa proteína. É muito pouca proteína. Então, talvez eu até tivesse algum tipo de pico ali, pequeno. Mas eu não faria aplicação 1 hora depois para proteína. Porém, com 3 horas depois, ia aplicar para gordura e ia ficar de olho realmente. Eu não aplicaria com 2h30. Normalmente eu fico nessa dúvida. 2h30, 3 horas para gordura. Talvez nesse caso do pão de queijo seriam 3 horas mesmo. Porque eu acho que ela vai mais para frente justamente por causa daquela bomba carboidrato com gordura. Então, acho que seria por volta de umas 3 horas mesmo que eu aplicaria. E com a regular, faria, no caso, não teria como. Gente, não tem como, de maneira sensata e eficaz, você cobrir essa quantidade de pão de queijo com insulina regular, tá? É muito difícil. Tá, por uma conta matemática muito certa, talvez, e uma hora precisamente exata, por um milagre, talvez. Mas na vida real, o que seria bom, né? Seria uma dose de ultra rápida, aí meia hora antes, 25 minutos antes, e uma dose de regular pode até ser junto, né? Poderia até ser junto para cobrir essa gordura, tá? Eu não conseguiria, eu acho que não teria essa perfeição de cobrir esse carboidrato todo só com insulina regular. Acho difícil, não acho difícil também? Eu acho muito difícil, é muito carboidrato. Também acho. Não sei. Assim, vamos combinar aqui de novo que a gente tá falando aqui de um mundo ideal, porque a gente sabe que quando você vai comer um pão de queijo, você não vai pesar ele bonitinho. Muitas vezes você tá em um lugar que não tem a tabela nutricional, tipo, se for aqueles lugares que é de rede, até tem. Mas tem lugares que não tem tabela nutricional, então assim, fica a recomendação nossa aqui, coma menos, porque quanto mais carboidrato, maior vai ser o erro. Então, é muito mais fácil errar comendo mais. A gente tá usando esses exemplos aqui para realmente mostrar a quantidade de gordura grande, quantidade de carboidrato grande, como é que você faz nesses casos. Vamos agora, então. Alguém falou que quem usa regular geralmente não usa outra. Carol, foi Carol. Não, Carol, não é bem assim. Na verdade, a gente tem muita gente usando regular e não rápido. Seu caso, é minha paciente, por isso que eu sei. Seu caso, você começou agora, por isso que você tá só com a regular. A gente tem uma outra questão aí. E você faz uma dieta muito low carb. Então, ela cobre perfeitamente as suas refeições. Tanto que a sua linha fica lá retinha, bonitinha. Para você ter essas exceções aí toda hora, ou se a gente precisa entrar com uma insulina ultra rápida, senão não cobre. Fica bagunçado. Agora vamos aí para um prato que a gente quer que todo mundo coma no dia a dia, não é isso? Esse é o prato ideal, né? Meu pratinho todo dia. Então, esse prato é o que eu falei que, normalmente, a quantidade de proteínas que eu como no almoço gira em torno aí de 35 gramas. Então, a quantidade de insulina que eu preciso para cobrir elas é quase sempre a mesma. E muitas vezes eu nem calculo quanto tem de proteína todo dia. Porque, gente, é uma quantidade que varia mínima. Então, sabe?
não precisa se prender muito nisso. Então, nesse caso, eu aplico insulina antes de comer para essas 10 gramas, mas isso aí varia de acordo com a sua relação insulina-carboidrato. Tem gente que às vezes não precisa, né? Mas enfim, no meu caso, tomo insulina para 10 gramas de carboidrato e aplico aí a insulina ou faria um bolos prolongado de 4 horas para essa proteína, ou faria como seria numa caneta também. 1h30 depois, aplicaria insulina para essa proteína, de uma vez a insulina. E você, Etienne? Então, eu também, acho que a gente que tem a basal mais ajustadinha, mais para baixo, né? A gente acaba com a razão um pouco menor. Então, eu também faria aplicação para esse carboidrato aí, né? Eu faria também. Isso é importante também de frisar. Às vezes a gente tá achando que, não tem carboidrato nesse prato. Não precisa nem jogar no Fat Secret, é só um monte de vegetal. Não é. Mas tem. Vê lá. A gente vê que às vezes a gente bota uma quantidade de vegetal ali, dá 10, 12 gramas, dependendo da sua razão, isso aí vai afetar também. Então, eu faria uma 15 minutinhos antes para esse carboidrato, faria 1 hora depois para a proteína. Só consideraria 50% da proteína e faria. Essa gordura aí não faria. E é exatamente assim que é a minha refeição também, meu dia a dia. É exatamente esse. Então, eu faço, às vezes, uma aplicação antes, sempre eu tenho uma aplicação 1 hora depois. Por isso que vocês perguntaram do alarme. Então, para mim, é muito automático. Eu sempre faço essa 1 hora depois, eu nem preciso de alarme, porque é meio que todo dia automático para mim. Então, assim... com a regular. Nesse caso aí, é exatamente para isso que a regular funciona muito bem. Então, quem faz uma alimentação mais low carb e usa insulina regular, ela é maravilhosa, porque você vai aplicar aí meia hora, 40 minutos antes da refeição e pronto. Vai cobrir proteína, vai cobrir gordura se tiver um pouquinho. Não tem carboidrato excessivo aí, que a regular não vai cobrir, não vai fazer um pico tão alto, né? A gente vai contar tudo, somar tudo e fazer uma dose só de regular antes da refeição. Exatamente. Então vamos aqui para outro café da manhã. Um café da manhã bom para todo mundo. Café da manhã. Uma omelete de queijo. Falar no meu caso. No meu caso, isso aí é algo que eu jamais poderia deixar de tomar insulina, porque de manhã eu sou mais resistente à insulina. Então, qualquer coisinha, qualquer carboidrato, qualquer proteína, qualquer gordura precisa de correção. Então, nesse caso, segue um pouco a linha do churrasco. Você pode fazer com a bomba, né? Um bolos estendido de 6 horas. Porque você vê aí, talvez dê certo. Tem uma quantidade considerável de proteína. É porque a gente fala assim para dar uma ideia para vocês testarem, tá, gente? Mas não é uma fórmula mágica. Então, poderia fazer um bolos estendido para cobrir a proteína e a gordura. Ou você pode fazer um bolos estendido de 6 horas apenas para a gordura. E 1h30 depois, corrigir aí essa proteína de uma vez. Então, colocar aí que estariam entrando 14 gramas de carboidrato. Então, eu faria de uma dessas duas formas. E você? Então, normalmente também tem uma coisa, eu não comeria, no meu normal, eu não colocaria tanto queijo, assim, o meu omelete que eu faço normalmente não teria tanta gordura, então eu não faria, não seria assim. Se fosse uma omelete com menos gordura, que seria o caso da minha, talvez, eu faria só para proteína. 1 hora depois, metade, 50% da proteína. E se fosse insulina regular, meia hora antes. Mas, nesse caso aí, 27 está quase ali no 30 de gordura. Então, se eu comesse, por exemplo, na rua, e fosse uma omelete que eu visse que estava ali recheada no queijo, aquela que a gente não faz em casa, então, às vezes, que eu visse que tem uma quantidade maior de gordura, eu faria 1 hora depois para proteína e mais ou menos 2h30, 3 horas depois da refeição, um bolos para gordura, consideraria ali 30% dessa gordura. Se tivesse que nem essa daí, que tá com um teor mais alto de gordura, né? Mas eu também considero 30% aí no caso dessa gordura. Ou seja, só para vocês terem uma noção assim, para onde partir, a gente só consideraria 10% da gordura virando glicose se fosse uma quantidade baixa de gordura e não fosse gordura saturada, como é o caso do queijo. Quando a gente vê que está se aproximando de 30 gramas de gordura, geralmente é necessário corrigir, não é isso? Isso aí, a gente já considera, aí já pula, aí o número muda, né? É meio que assim, 20 gramas de gordura a gente só tem 10, mas virou 30, ai meu Deus, virou 30%. É mais ou menos isso aí que acontece com a danada da gordura. É isso exatamente. Mesmo. Então, vamos aqui pra pipoquita. Deixa eu dizer uma coisa, essa pipoca aqui que eu botei, eu peguei de um saco de pipoca de micro-ondas, então é uma pipoca que tem muita gordura. Uma pipoca normal em casa, acredito que teria menos gordura do que isso, né? Sim, aquela história, né? Acho que foi você que me falou, eu comi pipoca hoje. Aí eu falei, como é que você fez? Você falou, fiz só pro carboidrato. Foi isso mesmo, você.
Porque é isso, gente. Se a gente pegar uma pipoca que a gente faz ali no ar, né? Ou não tem gordura, é basicamente mais carboidrato, né? Só que a realidade é outra. A realidade é que a gente come mais do saquinho, a do cinema, ou joga uma manteiga ali por cima, bota queijo ralado, faz uma pipoca caprichada, né? Essa é a realidade. Então a gente considerou aí gordura. Até acho que um pacote de 100 gramas é pouco para quem come bastante pipoca. A gente botou Come uma quantidade dois, aí moderada, fácil. né? Come dois, aí Exatamente. fácil. É real. Pô, se a gente pegar aquelas pipocas de cinema, né? Eu nem sei quanto tem naquele pacote lá. Sei lá, 500 mega. Nem sei, pois é. É bastante coisa de pipoca. Então, assim, nesse caso aí, por exemplo, eu faria uma aplicação antes, também uma quantidade boa de carboidrato, né? Faria uma aplicação 15, 20 minutos antes. E não sei se não faria... Nesse caso, eu acho que eu faria para gordura, olhando bem assim, porque é muito carboidrato. E aí, talvez, mas eu ainda ficaria na dúvida. Por quê? Ia ficar observando. Porque o que acontece? Quando a gente tem 20 gramas de gordura, talvez ela impacte pouco na sua glicemia, como a gente está falando aqui desde o início. Mas a gente tem muito carboidrato. Então, geralmente, a minha experiência com pipoca é a seguinte. Pipoca de micro-ondas, que é que eu como aqui em casa, não sigam o que a Nutri fala nesse sentido, porque ela é a pior das piores. Não é boa. Então, o que eu faço com a pipoca de micro-ondas? Eu faço um bolos antes e eu faço um bolos lá pra frente, porque ela não tem proteína quase nenhuma, então não vai ter aquele impacto ali 1 hora, que a gente precisa aplicar 1 hora depois, né? Mas lá umas 2 horas e meia, 3 horas, certeza que eu preciso aplicar mais pra gordura da quantidade de pipoca que eu como aqui em casa. Então, é geralmente o que eu faço, tá? Na pipoca de micro-ondas. Mas... No meu caso, eu geralmente faço pipoca lá em casa, tem aquela pipoqueira de ar, então realmente é só carboidrato e isso facilita muito. Muito fitness. E também porque eu peso, sabe? Então, assim, realmente pipoca é uma coisa que tem uma tendência de errar muito fácil, porque você quer comer e você come tudo de uma vez e vai. O que acontece? Eu vou até comentar isso que é interessante falar. Quando a gente vê essa refeição aqui, a gente vê que tem muito mais carboidrato do que gordura e proteína. E acho que o nome contagem de carboidratos é esse, porque o que acontece? Quando a gente vê aquelas guidelines, eles botam pra gente comer uma quantidade absurda de carboidrato e acaba comendo pouca proteína e gordura. E quando a gente... aí não faz diferença. Então, quando você come pouca proteína e gordura, já tem tanta insulina pro carboidrato que acaba que a insulina cobre a proteína e gordura, sabe? Então, por isso que eu acho que o nome é contagem de carboidratos, porque realmente doses altas de insulina pro carboidrato vão acabar cobrindo a proteína e a gordura. Então, sim, é muito isso. É isso mesmo, é exatamente isso. Sem falar que a gente está com a maioria das pessoas também com a basal lá em cima, que acaba usando basal para cobrir proteína e gordura, o que também é um erro, né? Que a gente já sabe que também não é para ser, e a gente também vê. Então, tem várias outras coisas que vão juntar, né? Vão se sobrepor, na verdade, por conta disso. Agora, tem uma coisa da pipoca, que é a mesma coisa da pipoca com manteiga, né? E do pão de queijo, e da pizza, que a gente até falou que é igual ao hambúrguer, é que esses alimentos, eles não têm tanta... o hambúrguer não, porque o hambúrguer tem muita proteína, mas o pão de queijo e a pipoca é carboidrato com gordura. Então, assim, sempre que tiver carboidrato com gordura em quantidades e a gente for comer muito, tá? Vai ter que fazer aquela aplicação lá na frente para gordura. Então é mais ou menos isso, sempre. Independente da razão, que talvez seja um pouco diferente, vai ter que ter essa aplicação. E o que eu gosto de falar também, que acontece muito, não sei nem se minha paciente Aline tá por aí. A gente costuma comer essas coisas de noite. Então, a gente pede aquele hambúrguer 10 horas da noite. A gente vai comer pipoca 10 horas da noite. E aí, quem não usa bomba igual a Duda, porque a Duda usa bomba, tudo bem. Ela foi lá e programou. Mas quem tá na caneta tem que acordar de madrugada para fazer a aplicação de insulina. Não tem jeito. Desvantagem. Se não, acorda altíssima. Senão ela acorda alta. Aí também você pode arcar com essa ideia. Ok, não vou acordar, mas eu sei que não vou acordar para aplicar, mas eu sei que a minha glicemia vai acordar alta. Não tem como, ela vai acordar. Então, se programem para ou pedir mais cedo aquele hambúrguer, né? Não comer tão tarde, ou então fazer esse sacrifício aí, que na verdade não é um sacrifício, tá cuidando da sua saúde, e acordar de madrugada. Eu tinha muito problema com isso, porque é impressionante. Se eu botar um alarme pra tocar 2 horas da manhã no meu celular, eu desligo e volto a dormir e eu nem percebo. Então, assim, já aconteceu várias vezes. Eu tinha que acordar pra medir a glicemia. Gente, eu não acordava. No outro dia de manhã eu acordava, gente, cadê o alarme? Tocava, eu desligava, voltava a dormir. Então, sério, a bomba me salva nesses casos. E nesse caso, como a Etienne falou, daria o bolos com antecedência para esses 52 gramas de carboidrato, que é muito. E eu geralmente como menos. E eu faria o bolos prolongado de 6 horas aí para cobrir essa gordura.
Mas vamos falar aí como facilitar a sua vida. Se você quiser facilitar a sua vida, seria melhor fazer uma pipoca tipo, sem óleo. Porque Sim. realmente é só uma variável para você pensar. Então, fica aí a dica. Não é tão gostosa. Essa dica aí também não foi tão boa, porque a pipoca não é tão gostosa. Eu vou dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa que ama sal. Então, eu pego pipoca sem manteiga, mas eu taco sal. Eu amo. Tem isso. É hábito, né? É hábito, na verdade. E assim, achei que ia acabar a live. Sempre acaba a live comigo falando no meio. Faltam 5 minutos. Então tá, não. Eu queria falar que eu acho importante de tudo que a gente falou, como é que a gente chegou nesse ajuste fino, né? Eu e a Duda a gente chegou nesse ajuste fino. É erro, gente, é muito erro. A gente foi errando, e aí erra, acerta, e tenta, e muda meio ponto pra cima, meio ponto pra baixo, 15 minutos antes, 15. Então, assim, vocês têm que ser o termômetro de vocês. Vocês é que têm que olhar e pegar pra vocês essa responsabilidade. Não é deixar na mão do médico, do nutricionista, ou sei lá, de quem te acompanha, pra te dar uma folhinha e dizer, olha, aplica assim, porque não vai funcionar. Não é essa receita de bolo. Então, vocês têm que se observar muito e entender como é que as coisas vão funcionar em cada caso. Sim. E outra coisa que é importante falar, com certeza isso daí não existe receita de bolo e profissionais vão te ajudar nisso, porque a gente sabe que ir sozinho começando do zero é muito mais difícil. Então ter bons profissionais com você, que são especialistas aí em diabetes, faz muita diferença. E outro detalhe é que quando a gente nota, quando eu comecei a me dedicar ao meu tratamento, que eu consegui ajustar melhor a minha basal, foi que eu realmente notei essa necessidade de contar proteínas e gorduras, porque com a basal bem ajustada, a basal vai estar mais baixa, não tem aquela obrigação de comer a cada 3 horas, porque não tem excesso de insulina basal. E aí surge essa necessidade. Então, você vai caminhando passinho por passinho e fazer isso de contar, principalmente proteína, que é o que mais impacta, é algo que imita muito melhor o fisiológico de um não diabético. E aí é o caminho para a gente conseguir aquelas menor variabilidade glicêmica tão sonhada, a paz, sabe? A paz. Exatamente. E assim, eu sei que pra muita gente pode estar meio, meu Deus, isso é muito difícil, mas acredite na gente, é prática. E tem coisas que acabam virando meio que você não varia muito, como a gente falou, da proteína no almoço. Você geralmente come a mesma quantidade, então geralmente você toma a mesma quantidade de insulina. Então é isso. O negócio é dar o start pra ir testando. E não ter preguiça. Exato. Não ter preguiça. E o que eu gosto de falar também, até para as mães, que eu atendo, mãe de criança diabética, que mãe geralmente é muito dedicada, às vezes mais do que a gente mesmo conosco, né? Então, assim, ter um caderno para anotar, ou usar o celular, enfim, para anotar essas variações. Olha, hoje eu comi churrasco, ou a criança, sei lá, comeu churrasco, aconteceu isso tal hora, porque aí a gente consegue ver como é que foi o comportamento glicêmico na pessoa e como consegue ajustar melhor, né? Sempre anotem tudo, porque não dá para lembrar. A gente não lembra, boa, botou de novo aí. Né? Botei de novo aqui o slide dos aplicativos, porque isso aqui é o que vai facilitar a vida de vocês. Então, baixem os aplicativos, lembrando que o Insulin Calculator não tem para iOS, né? Mas eles vão literalmente facilitar a vida de vocês como um geral. E, gente, temos 2 minutos, então. Vou pedir aqui pra Etienne pra ela dar aí a despedida dela, falar os agradecimentos finais, pra gente finalizar. Espero que todos tenham aproveitado alguma coisa, pelo menos assim, a intenção da live era ser muito prática mesmo, porque a gente às vezes fala na teoria, e que pra gente às vezes é muito simples, pra quem tá recebendo toda essa informação é uma enxurrada de informação, né? Então eu queria, o ideal, né, o que a gente queria com essa live era que vocês conseguissem começar isso aí na vida de vocês e obviamente procurar os profissionais que te ajudam para começar a fazer isso de maneira prática mesmo. Por isso que a gente colocou esses exemplos. Eu espero que a gente tenha conseguido atingir a grande maioria que ficou com a gente aí 1 hora da gente falando que nem matraca, que a gente fala bastante. Então, gente, eu adorei a live. Eu achei a ideia da Etienne falar comigo. Eu amei a ideia, que é isso que a gente quer. A gente quer mostrar na prática, a gente quer facilitar a vida de vocês. Ninguém tá aqui para colocar mais problema na vida de vocês. A gente tá dando aqui uma solução. Então, adorei de verdade. Espero que tenha ajudado a vocês. Sigam a Etienne aí no Instagram. Ela também tá fazendo atendimentos. Ela também tá fazendo atendimentos online. Então, fica aí a dica para vocês. Obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada. Salva a live. Estão pedindo para deixar salva. A Duda vai deixar. Tá certo. Pode deixar. Obrigadão. Beijo, Duda. Beijo, obrigada. gente. Adorei. Beijo. Adorei. Eu saí aqui. Eu vou encerrar.